Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 42. Acompanhe, por favor. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Qual é a saudação? Shalom Adonai. Mais alto, Shalom Adonai. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, qual a saudação? Shalom Adonai. A paz do Senhor, Shalom Adonai. A criança, João Batista, saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh maravilha, oh maravilha. Bem, isso quer dizer que é plenamente plausível que uma criança que ainda está no ventre da mãe seja cheia com o Espírito Santo. Plenamente plausível. Uma criança pode ser batizada com o Espírito Santo aos 4, aos 5 anos. Eu lembro, na época, no período, eu era superintendente geral e estava no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Não era geral ainda não, eu era estadual, ou era só superintendente de algumas cidades, de alguns estados. E minha mãe me ligou dizendo: olha, o seu sobrinho, o Gabriel, ele assiste todas as suas mensagens. Ele devia ter uns 4, 5 anos. Então minha mãe tinha os DVDs. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? A gente está ficando velho. Ó, eu peguei a fita cassete, aquela fitinha pequenininha que colocava no som, um aparelho de som. Lembra disso? Eu ouvia love songs naquela fitinha. Vocês nem sabem o que é isso. O Nicolas, a filha de Anak aí, nem eram nascidos. Sabe quem é a filha de Anak, né? Você sabe quem era Anak? Descendente de gigante. Aí, ó, a filha de Anak. Então, eu usava aquela fitinha. Aí depois veio a fita cassete. Aí veio o DVD, o CD. Aí veio o MD. Nossa, meu Deus. E você estava rindo do quê? E a senhora que usava o disco de vinil? Bom, brincadeiras à parte, a minha mãe pegava o DVD, colocava lá no DVD Play, e o meu sobrinho Gabriel ficava assistindo as minhas mensagens. E depois terminava a pregação, ele mandava a mamãe se assentar e dizia: senta vovó, que eu vou pregar. E ele começava a pregar, e de repente ele falava línguas. A língua dele embolava, enrolava, e ele falava línguas. E a minha mãe me disse que por diversas vezes o ouviu falar línguas. Ele tinha 4 ou 5 anos. Quer dizer que Deus pode batizar uma criança no ventre, Deus pode batizar um adolescente, uma criança entre 3 e 4 anos, como pode batizar também qualquer pecador, pecadora que se arrepende. Qualquer um. E é durante a vida. Porque durante a nossa vida, a gente já tem entendimento do que é certo e do que é errado, né? Pastor, até quando a criança é salva? O período da inocência. E o período da inocência varia de uma criança para outra. Tem criança que a inocência vai até os 15 anos, até os 14. Eu, com 10, se morresse, com certeza ia para o inferno. Eu, com 10, com certeza eu ia para o inferno. Com 10. Porque eu amadureci muito rápido. Eu amadureci, e louvo a Deus por isso. Em muitas coisas eu amadureci muito rápido, precocemente. Então,
um homem formado, uma mulher formada, uma pecadora, um pecador formado, quando se arrepende de todo o coração, independente do grau de pecado que este pecador, que esta pecadora tenha cometido durante a vida, o tal também será cheio do Espírito Santo. Alguém diz: pastor, mas eu cometi muitos erros, muitos pecados. O que dizer então de Pedro, que andava lado a lado com Jesus, que viu Jesus andando sobre as águas, ressuscitando mortos, fazendo milagre na natureza e também sobre as plantas e os animais, porque ele não deu ordem para os peixes? Ele não fez uma figueira secar? Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. O que dizer de um homem como Pedro, que andou 3 anos e meio com Jesus Cristo, se assentou com ele à mesa e participava dos banquetes, inclusive da última Santa Ceia, e depois de ter participado de uma Santa Ceia, depois da Santa Ceia, Pedro puxa a espada e tenta matar um homem, depois da Santa Ceia. Eu fico imaginando, às vezes a gente não entende, né? Eu fico imaginando Pedro, com a espada dele ali na mão, né? Deixa eu ver quem tem cara aqui do servo do sumo sacerdote. Manda o servo do sumo sacerdote vir aqui, Anás. O Anás. Anás e Caifás estão sentados ali. Manda o servo vir verificar. Vem, servo. Eu fico só imaginando. Fico aqui só imaginando. Quero essa câmera aqui. Vem por aqui mesmo. Pedro. Fica aqui assim, mais ou menos. Vem mais para cá. Quero te enquadrar naquela câmera ali. Aqui, mais aqui. Isso. Não fica assim, não. Fica assim, Fica assim, pera. Isso. Imagine a cena. Jesus está aqui, ele está olhando para Jesus, Pedro está ao lado. O apóstolo Pedro está ao lado. Quando o servo do sumo sacerdote, Pedro está aqui, batendo o olho nele e pensando: eu te mato, viu? Estende a mão para ele que você vai ver. Eu te mato. O servo do sumo sacerdote não está nem olhando para o Pedro, está bem ali distraído. Quando o servo do sumo sacerdote faz um movimento, Pedro pega a espada e Você acha que Pedro tentou cortar a orelha? Ele para cá. Você acha que ele tentou bater aqui? Você acha que ele tentou cortar a orelha? Não, ele tentou cortar foi o pescoço. Ele queria matar. Ele não queria cortar a orelha. E o Pedro estava vindo de onde? De uma Santa Ceia. E é bom lembrar que depois que ele tentou matar o servo do sumo sacerdote, ele vai negar a Jesus 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Só que ele se arrependeu. Por isso que eu digo a você, às vezes a pessoa fica se menosprezando, se diminuindo, achando que o Espírito Santo não vai batizá-la, porque ela é uma grande pecadora. E Pedro, que saiu da ceia e tentou matar um homem, e ainda saiu da ceia e negou a Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu. E então, Atos 4, versículo 8, vejam, então Pedro
cheio do quê? Do Espírito Santo. Ainda que os seus pecados sejam enormes, se você se arrependeu verdadeiramente de todos eles, Jesus te perdoa e te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora tem que haver um arrependimento sincero. E o que falar então de Paulo, que além de ter responsabilidade na morte de Estevão, ele também participou da morte de muitos outros cristãos. E depois que Paulo se arrependeu, Atos capítulo 13, versículo 9. Vejam: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Saulo teve participação na perseguição da igreja, ele era um perseguidor da igreja, ele mesmo mandava prender e matar vários cristãos. Aí ele teve um encontro com Jesus, se arrependeu dos seus pecados, e o que é que estamos lendo aqui? Que ele foi cheio do Espírito Santo. Então, primeiro, Cauã, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre. Segundo, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo durante a vida. E terceiro, antes da morte. Desculpa, a minha intenção não é atacar nenhum católico, mas a igreja católica mudou, a oração não poderia ser assim. Como que é mesmo a oração? Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. A oração não poderia ser assim, porque a Maria, apesar de ser uma mulher santa, e entre as mulheres não houve ninguém igual a ela está morta. Ela não é medianeira, ela não é intercessora. Quando alguém diz que Maria é intercessora, está tirando a glória do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que não é a Maria que intercede por nós, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a oração até é bonita, mas ela deveria ser assim: ó Espírito Santo, interceda por nós, agora e na hora da nossa morte, amém. Levantem as mãos aos céus e diga: ó Espírito Santo, interceda por mim, agora e na hora da minha morte, amém.